Agora me responde, quantas pessoas passam pela sua vida todos os dias sem que você perceba o valor delas? Então já deixa o like, se inscreve no canal e fica até o final dessa história, porque o que aconteceu com essa mulher emocionou milhares de pessoas. Durante 20 anos, Dona Marta chegava ao hospital antes mesmo do sol nascer. Enquanto médicos dormiam, enfermeiros descansavam e pacientes ainda tentavam vencer mais uma madrugada difícil, ela já estava lá, empurrando silenciosamente seu carrinho de limpeza pelos corredores frios do hospital. Pouca gente sabia seu nome. Quase ninguém perguntava como ela estava. Para muitos, ela era apenas a moça da limpeza. Invisível. Mas existia algo diferente em Dona Marta. Mesmo enfrentando uma vida difícil, ela nunca deixava de sorrir para ninguém. Cumprimentava pacientes, levava palavras de esperança, ajudava idosos a se levantarem, segurava mãos de pessoas assustadas antes de cirurgias. E fazia tudo isso sem esperar reconhecimento. Ela morava numa pequena casa simples na periferia da cidade junto do filho Gabriel, um garoto inteligente e sonhador que queria se tornar médico. Mas havia um problema. O salário de Dona Marta mal dava para sobreviver. Muitas noites ela fingia não estar com fome para que o filho pudesse comer melhor. Mesmo assim, nunca deixou Gabriel desistir dos estudos. Você vai ter a vida que eu nunca consegui ter, dizia ela todas as noites. Gabriel acreditava e estudava como podia. Usava livros antigos doados. Fazia tarefas sentado na mesa pequena da cozinha enquanto a mãe costurava roupas para ganhar dinheiro extra durante a madrugada. A vida era dura, mas os dois tinham um ao outro. Até que numa manhã chuvosa, tudo começou a mudar. O hospital recebeu um novo diretor, o Dr. Álvaro, conhecido pelo jeito frio, arrogante e extremamente rígido. Logo no primeiro dia, ele começou a cortar funcionários, exigir resultados absurdos e tratar todos com desprezo. Especialmente os funcionários mais simples. E Dona Marta virou um dos principais alvos. "Esse corredor ainda está sujo", gritava ele. "Funcionário lento não serve para esse hospital." Ela abaixava a cabeça e continuava trabalhando em silêncio, porque precisava daquele emprego desesperadamente. Alguns funcionários começaram a sentir medo constante do novo diretor. Enfermeiros eram pressionados. Recepcionistas choravam escondidas nos banheiros. Até médicos experientes evitavam confrontá-lo. O ambiente do hospital ficou pesado, frio, sem humanidade. Mas Dona Marta continuava sendo diferente. Mesmo cansada, ainda encontrava forças para confortar pacientes. Certo dia, uma senhora internada segurou sua mão e disse baixinho: "Você tem o coração mais bonito desse hospital." Dona Marta sorriu emocionada, porque fazia anos que ninguém dizia algo gentil para ela. Naquela mesma semana, Gabriel recebeu uma notícia que parecia impossível. Havia passado em uma prova importante para concorrer a uma bolsa de estudos em medicina. Quando chegou em casa correndo com o resultado nas mãos, Dona Marta começou a chorar de felicidade. Abraçou o filho como se o mundo inteiro finalmente estivesse mudando. "Eu sabia, eu sempre soube que você conseguiria." Gabriel sorria emocionado. Mas então veio a parte difícil. Mesmo com a bolsa parcial, ainda existiam despesas impossíveis para eles pagarem. Livros, transporte, alimentação, material. O sonho parecia novamente distante. Naquela noite, Dona Marta ficou acordada olhando para as contas espalhadas sobre a mesa da cozinha. O coração apertava ao imaginar o filho desistindo do próprio futuro por falta de dinheiro. E então ela tomou uma decisão silenciosa. Passou a trabalhar ainda mais. Aceitava turnos extras. Limpava corredores durante a madrugada. Fazia faxinas aos domingos. Costurava roupas até as mãos doerem. Dormia apenas poucas horas por noite. Tudo para manter vivo o sonho do filho. Mas o corpo começou a dar sinais de cansaço. Os joelhos doíam. As costas queimavam. Mesmo assim, ela nunca reclamava. Até que, numa manhã particularmente difícil,
Dona Marta acabou derrubando um balde de água perto da sala da diretoria. O doutor Álvaro saiu furioso. Na frente de funcionários e pacientes, começou a humilhá-la. Você não consegue fazer nem um trabalho simples direito. Dona Marta tentou pedir desculpas, mas ele continuou. Funcionários incompetentes como você atrasam o hospital inteiro. O corredor ficou em silêncio. Gabriel, que naquele dia havia ido levar almoço para a mãe, ouviu tudo de longe. E pela primeira vez na vida sentiu algo perigoso crescer dentro dele. Revolta. Ele apertou os punhos com força. Os olhos encheram de lágrimas ao ver a mãe sendo tratada daquela forma depois de dedicar 20 anos da vida ao hospital. Dona Marta percebeu o filho parado no corredor e rapidamente forçou um sorriso para evitar que ele sofresse ainda mais. Mas naquela noite, Gabriel não conseguiu dormir. Sentado na pequena cozinha, olhando os livros antigos de medicina espalhados pela mesa, fez uma promessa para si mesmo. Um dia, ele se tornaria médico, mas nunca pisaria na dignidade de ninguém, porque o sofrimento da própria mãe havia ensinado algo que faculdade nenhuma conseguiria ensinar: o verdadeiro valor de um ser humano. Enquanto isso, o doutor Álvaro continuava tratando todos com arrogância sem imaginar que a vida estava prestes a colocar ele diante da maior lição da sua existência, porque algumas semanas depois, uma ligação inesperada mudaria tudo. E faria aquele homem poderoso perceber que dinheiro, cargo e autoridade não significam absolutamente nada quando a vida resolve tirar o chão debaixo dos seus pés. Os dias continuaram difíceis no hospital. O doutor Álvaro seguia espalhando medo pelos corredores. Funcionários trabalhavam tensos. Enfermeiros evitavam até respirar perto dele. E Dona Marta continuava suportando tudo em silêncio. Todas as manhãs, ela chegava antes das 5, colocava o uniforme simples, já desgastado pelo tempo, e começava a limpar os corredores como fazia havia 2 décadas. Só que agora o cansaço parecia maior. O corpo já não respondia como antes. As dores nas costas aumentavam. As mãos tremiam algumas vezes enquanto segurava o rodo. Mesmo assim, ela nunca deixava de sorrir para os pacientes. Certo dia, enquanto organizava materiais de limpeza perto da ala infantil, uma menina internada chamou por ela baixinho. Moça, você pode ficar aqui comigo um pouco? Dona Marta se aproximou imediatamente. A garota estava sozinha no quarto, segurando um ursinho velho contra o peito. Minha mãe foi trabalhar. Eu tô com medo da cirurgia. Dona Marta sentou ao lado da cama e segurou a mão da criança. Ficou ali por quase 20 minutos conversando, fazendo carinho e contando histórias engraçadas para tentar acalmá-la. Quando a mãe da menina voltou ao quarto e viu a cena, começou a chorar emocionada. Obrigada por cuidar dela assim. Dona Marta apenas sorriu. Às vezes, o que mais cura alguém não é remédio. É carinho. Mas enquanto ela espalhava a humanidade pelo hospital, a própria vida continuava apertada. As contas só aumentavam. Gabriel estudava sem parar tentando garantir a bolsa definitiva da faculdade. Muitas noites ele cochilava sobre os livros enquanto Dona Marta costurava roupas na máquina antiga da cozinha. Um ajudava o outro a continuar forte. Até que numa sexta-feira chuvosa, algo inesperado aconteceu. O hospital entrou em estado de emergência depois de um grave acidente na estrada. Ambulâncias começaram a chegar sem parar. Médicos corriam pelos corredores. Enfermeiros gritavam informações. O caos tomou conta do lugar. Dona Marta fazia o possível para ajudar. Levava macas. Limpava as salas rapidamente. Organizava corredores para abrir passagem aos pacientes. Mesmo sem obrigação, sempre fazia mais do que pediam. Foi então que uma ambulância chegou em alta velocidade, trazendo um homem desacordado em estado gravíssimo. Quando os médicos começaram a correr com a maca, o doutor Álvaro apareceu desesperado pela primeira vez desde que assumiu o hospital, porque o paciente era seu próprio filho, Leonardo, um jovem de 22 anos que havia sofrido um acidente grave voltando da faculdade. O diretor perdeu completamente o controle.
Salvem meu filho! Pelo amor de Deus, salvem meu filho! Os médicos correram para a cirurgia enquanto Álvaro andava de um lado para o outro tremendo de nervoso. Pela primeira vez, aquele homem arrogante parecia pequeno, frágil, humano. As horas começaram a passar lentamente. O hospital inteiro sentia a tensão no ar, até que um médico saiu da sala cirúrgica com expressão preocupada. Precisamos de doação urgente de sangue raro. O banco está praticamente vazio. Álvaro sentiu o chão desaparecer. O tipo sanguíneo do filho era extremamente difícil de encontrar. Funcionários começaram a procurar desesperadamente por doadores, mas ninguém compatível aparecia. O estado de Leonardo piorava rapidamente. O diretor já não conseguia esconder o desespero. Chorava sentado no corredor sem saber o que fazer. E foi então que Dona Marta ouviu a conversa dos médicos. Ela ficou imóvel por alguns segundos, porque conhecia aquele tipo sanguíneo. Era o mesmo dela. Sem pensar duas vezes, se aproximou. Eu posso doar. Um dos médicos olhou surpreso. A senhora tem certeza? Ela apenas assentiu. Enquanto era levada para fazer os exames rapidamente, Álvaro percebeu quem estava prestes a salvar a vida do seu filho. E naquele instante, a vergonha atingiu ele como nunca antes. A mulher que ele humilhava todos os dias estava oferecendo ajuda sem hesitar, sem rancor, sem cobrança, sem vingança. Apenas humanidade. Horas depois, a doação foi realizada com sucesso. Leonardo estabilizou. O risco de morte começou a diminuir. Quando os médicos finalmente confirmaram que o jovem sobreviveria, Álvaro desabou emocionalmente no corredor do hospital. Chorava sem conseguir parar. E então viu Dona Marta sair lentamente da sala de doação, ainda fraca. Pela primeira vez em muito tempo, ele não conseguiu sustentar o olhar diante dela. Caminhou devagar até sua frente e falou com a voz quebrada. Depois de tudo o que eu fiz, por que me ajudou? Dona Marta demorou alguns segundos para responder. Então falou algo que marcaria aquele hospital para sempre. Porque a dor não dá direito da gente perder a humanidade. Álvaro começou a chorar ainda mais. Naquele momento, percebeu que durante anos havia tratado pessoas simples como se fossem invisíveis, sem enxergar que eram justamente elas que sustentavam o hospital de pé todos os dias. Enfermeiros, recepcionistas, faxineiras, cozinheiras, pessoas que carregavam o lugar nas costas sem reconhecimento algum. E a maior delas estava bem na frente dele. A mulher que ele mais humilhou. Naquela madrugada silenciosa, sentado sozinho no corredor vazio, enquanto o filho dormia na UTI, o doutor Álvaro encarou pela primeira vez o homem que havia se tornado. E pela primeira vez na vida, sentiu vergonha de si mesmo. Depois daquela noite, alguma coisa mudou dentro do doutor Álvaro. O homem frio e arrogante, que costumava atravessar os corredores distribuindo ordens e humilhações, parecia diferente. Mais quieto, mais pensativo. Durante dias, ele passou a observar o hospital de outra maneira. Reparou nas enfermeiras exaustas trabalhando além do horário, nos recepcionistas tentando acalmar famílias desesperadas, nos funcionários da limpeza deixando tudo organizado enquanto quase ninguém percebia seus esforços. E principalmente em Dona Marta. Pela primeira vez, enxergou o quanto aquela mulher fazia pelo hospital, sem nunca pedir nada em troca. Mesmo cansada, ela continuava sorrindo para pacientes, continuava ajudando idosos a caminhar pelos corredores, continuava espalhando humanidade em um lugar cheio de dor. E aquilo começou a incomodar profundamente Álvaro, porque ele percebeu uma verdade difícil de aceitar. Durante anos, havia tratado pessoas boas como se não tivessem valor. Numa manhã silenciosa, ele chamou Dona Marta até sua sala. Ela entrou insegura, imaginando que receberia mais reclamações, mas encontrou algo completamente diferente. O diretor levantou devagar da cadeira. Os olhos estavam vermelhos de cansaço. Eu preciso pedir perdão. Dona Marta ficou sem reação. Álvaro respirou fundo antes de continuar.
Passei anos tratando pessoas como números. Esqueci que todo mundo aqui carrega dores, sonhos e batalhas invisíveis. E mesmo depois de tudo o que fiz, a senhora salvou meu filho. O silêncio tomou conta da sala. Dona Marta não sabia o que responder. Então ele falou algo que ninguém naquele hospital imaginaria ouvir um dia. A partir de hoje, as coisas vão mudar aqui dentro. E mudaram. Aos poucos, o hospital começou a se transformar. Funcionários passaram a receber tratamento mais digno. Escalas abusivas foram reduzidas. Áreas abandonadas começaram a ser reformadas. Álvaro passou a conversar com pacientes e funcionários de forma respeitosa. Alguns até desconfiavam daquela mudança repentina. Outros acreditavam que era apenas aparência. Mas o tempo mostrou que algo realmente havia mudado naquele homem. Enquanto isso, Gabriel seguia lutando para entrar definitivamente na faculdade de medicina. Estudava cada vez mais, mesmo cansado. Só que a situação financeira da família ainda era difícil. Certo dia, ele recebeu uma carta da universidade. As mãos tremiam enquanto abria o envelope. Dona Marta observava em silêncio na pequena cozinha. Então Gabriel começou a chorar. Mãe, eu consegui. Ele havia conquistado uma bolsa integral. Dona Marta levou as mãos ao rosto emocionada. O filho seria o primeiro médico da família. Os dois se abraçaram chorando no meio da cozinha simples enquanto a chuva caía do lado de fora. Parecia impossível acreditar que depois de tantos anos de sofrimento, algo bom finalmente estava acontecendo. Mas a felicidade durou pouco. Porque algumas semanas depois, Dona Marta começou a sentir fortes tonturas durante o trabalho. No começo tentou esconder. Continuou limpando corredores normalmente. Continuou sorrindo. Continuou dizendo que estava tudo bem. Até que numa tarde, desmaiou no meio do hospital. Gabriel chegou desesperado após receber a notícia. Os exames começaram imediatamente. E o resultado caiu como uma bomba. Dona Marta estava gravemente doente. O silêncio tomou conta da sala quando os médicos explicaram que ela precisava iniciar tratamento urgente. Gabriel sentiu o chão desaparecer. Durante anos, sua mãe sacrificou a própria saúde para sustentar o sonho dele. Ignorou dores, ignorou cansaço, ignorou sinais do próprio corpo. E agora a conta chegava de forma cruel. Dona Marta tentou sorrir ao ver o filho chorando. Ei, não faz essa cara. Vai ficar tudo bem. Mas Gabriel sabia que ela estava com medo. Pela primeira vez na vida, aquela mulher forte parecia frágil. O doutor Álvaro recebeu a notícia pouco depois. E quando entrou no quarto do hospital para visitar Dona Marta, ficou em silêncio por vários segundos olhando aquela mulher cansada na cama. Então tomou uma decisão inesperada. Assumiu pessoalmente todos os custos do tratamento dela. Gabriel tentou recusar. Doutor, a gente não pode aceitar isso, mas Álvaro interrompeu imediatamente. Pode sim, porque nenhuma dívida financeira será maior do que a dívida moral que tenho com sua mãe. O tratamento começou rapidamente. Foram meses difíceis. Quimioterapia, remédios fortes, dias de dor intensa. Gabriel dividia o tempo entre a faculdade e os cuidados com a mãe. Dormia pouco. Estudava exausto. Muitas vezes chorava escondido no banheiro do hospital para que Dona Marta não visse seu desespero. Mas mesmo doente, ela continuava pensando nos outros. Certo dia, ao perceber uma enfermeira chorando no corredor, chamou a moça até o quarto apenas para confortá-la. Era como se Dona Marta não soubesse viver sem espalhar bondade. E aquilo emocionava todos ao redor. Aos poucos, o hospital inteiro começou a se unir por ela. Funcionários faziam correntes de oração. Pacientes deixavam cartas. Médicos passavam no quarto apenas para conversar alguns minutos. Pela primeira vez em muitos anos, Dona Marta deixava de ser invisível. E enquanto lutava pela própria vida, sem perceber, ela já havia mudado a vida de centenas de pessoas ao redor dela. Porque às vezes, as pessoas mais simples carregam as maiores grandezas que existem no mundo. E o hospital inteiro
Estava prestes a descobrir isso da forma mais emocionante possível. Os meses de tratamento foram difíceis para Dona Marta. Houve dias em que ela mal conseguia levantar da cama. O corpo enfraquecia. Os cabelos começaram a cair. As dores aumentavam. Mas mesmo nos momentos mais difíceis, ela tentava manter o mesmo sorriso calmo de sempre. Gabriel sofria em silêncio vendo a mãe naquela situação. Muitas noites ele saía da faculdade direto para o hospital, passava horas ao lado dela e depois estudava sozinho na cafeteria, quase vazia até o amanhecer. O cansaço era enorme, mas existia algo que o mantinha firme. Ele sabia que todo o esforço era resultado do sacrifício da própria mãe. E agora era sua vez de lutar por ela. Enquanto isso, algo impressionante começou a acontecer dentro do hospital. Funcionários que mal se conheciam passaram a se unir para ajudar Dona Marta. Enfermeiras organizavam campanhas discretas. Recepcionistas arrecadavam dinheiro escondido para comprar remédios mais caros. Pacientes deixavam flores na porta do quarto. Até médicos famosos passaram a acompanhar o caso dela com atenção especial. Porque todos tinham alguma lembrança daquela mulher simples que, durante 20 anos, espalhou bondade pelos corredores sem nunca esperar nada em troca. Certo dia, uma senhora apareceu no hospital segurando uma foto antiga. Quando entrou no quarto, começou a chorar emocionada. A senhora talvez não lembre de mim, mas anos atrás meu marido ficou internado aqui durante meses. Eu não tinha dinheiro nem para comer direito, e a senhora dividia sua própria comida comigo, escondido todos os dias. Dona Marta ficou emocionada. Ela realmente lembrava daquela mulher, mas jamais imaginou que aquele gesto simples tivesse ficado guardado por tantos anos. E histórias parecidas começaram a surgir sem parar. Um homem contou que Dona Marta segurou sua mão antes de uma cirurgia quando ele achava que iria morrer. Uma enfermeira revelou que só não desistiu da profissão anos atrás por causa de uma conversa com ela no corredor. Uma mãe disse que Dona Marta fazia desenhos para distrair sua filha durante o tratamento contra o câncer. Aos poucos, o hospital inteiro começou a perceber algo enorme. A mulher que limpava os corredores havia transformado incontáveis vidas em silêncio. E ninguém tinha percebido. O Dr. Álvaro assistia tudo profundamente abalado. Cada relato aumentava ainda mais sua vergonha pelo modo como tratou Dona Marta durante tanto tempo. Então decidiu fazer algo especial. Organizou uma homenagem surpresa no auditório principal do hospital. Funcionários ajudaram em segredo durante semanas. Gabriel não fazia ideia do que estava acontecendo, e Dona Marta acreditava que apenas participaria de uma pequena reunião. No dia marcado, o auditório ficou lotado. Médicos, enfermeiros, pacientes antigos, funcionários da limpeza, pessoas que já tinham passado pelo hospital anos atrás. Todos estavam ali. Quando Dona Marta entrou empurrando lentamente o suporte de soro ao lado de Gabriel, ficou sem entender nada. O lugar inteiro levantou ao mesmo tempo e começou a aplaudir. Um aplauso longo, forte, emocionado. Dona Marta levou as mãos ao rosto sem conseguir acreditar. Lágrimas começaram a escorrer imediatamente. Gabriel também chorava ao perceber o carinho que a mãe despertava em tantas pessoas. O Dr. Álvaro subiu ao palco segurando um microfone. Durante alguns segundos, não conseguiu falar. Estava emocionado demais. Então respirou fundo e começou. Durante anos, eu achei que liderança era poder. Achei que respeito vinha do medo. Achei que pessoas importantes eram apenas aquelas com cargos altos ou muito dinheiro. Mas eu estava completamente errado. O auditório inteiro permaneceu em silêncio. Álvaro olhou diretamente para Dona Marta. A pessoa mais importante deste hospital nunca esteve na diretoria. Nunca usou jaleco. Nunca apareceu em reuniões importantes. Ela estava limpando nossos corredores enquanto ensinava a humanidade para todos nós, sem percebermos. Dona Marta chorava sem conseguir parar. Funcionários também enxugavam lágrimas pelo auditório.
Então uma enorme tela começou a exibir fotos antigas dela trabalhando ao longo dos anos, conversando com pacientes, abraçando crianças, ajudando idosos, sempre sorrindo, sempre cuidando de alguém. Gabriel olhava tudo emocionado, porque finalmente o mundo estava enxergando a mulher incrível que ele sempre conheceu dentro de casa. Álvaro continuou falando com a voz falhando. Dona Marta nos ensinou algo que faculdade nenhuma ensina, que o verdadeiro valor de uma pessoa está na forma como ela trata os outros quando ninguém está olhando. O auditório explodiu novamente em aplausos. Muitas pessoas choravam abertamente. E então veio a maior surpresa da noite. O Dr. Álvaro chamou Gabriel ao palco. Seu filho lutou ao lado da senhora todos esses anos sem desistir dos próprios sonhos. E por isso, o hospital decidiu financiar toda a formação dele até o final da faculdade de medicina. Gabriel ficou sem reação. Dona Marta colocou a mão na boca emocionada. O auditório inteiro aplaudia de pé novamente enquanto mãe e filho se abraçavam chorando no palco. Naquele momento, Dona Marta percebeu algo que nunca imaginou viver. Pela primeira vez em 20 anos, ela não era invisível. E talvez a parte mais bonita de tudo fosse justamente essa. Ela nunca fez o bem esperando reconhecimento. Nunca ajudou pessoas para receber aplausos. Nunca espalhou bondade esperando recompensa. Fez tudo simplesmente porque tinha um coração bom. E talvez seja exatamente isso que torne algumas pessoas inesquecíveis. Porque num mundo onde tantos escolhem endurecer, existem pessoas raras que continuam escolhendo ser luz, mesmo depois de atravessar a própria escuridão. Depois daquela homenagem, a história de Dona Marta começou a se espalhar pela cidade inteira. Pessoas que nunca tinham entrado naquele hospital passaram a conhecer a mulher simples que dedicou 20 anos da vida cuidando dos outros em silêncio. Vídeos da homenagem circularam pela internet. Cartas chegaram de várias cidades. Muitos diziam a mesma coisa. Finalmente tinham entendido que as pessoas mais importantes nem sempre são as mais famosas. Enquanto isso, Dona Marta continuava lutando contra a doença. Havia dias bons. Dias ruins. Algumas sessões de tratamento deixavam ela extremamente fraca. Outras traziam esperança. Gabriel permaneceu firme ao lado da mãe em todos os momentos. Estudava medicina durante o dia e passava as noites no hospital segurando a mão dela. E toda vez que o cansaço parecia vencer, ele lembrava de tudo o que Dona Marta sacrificou para manter o sonho dele vivo. Aquilo dava forças para continuar. Certo dia, já perto do final do semestre, Gabriel participou da primeira aula prática importante da faculdade. Vestiu um jaleco pela primeira vez. Quando se olhou no espelho da universidade, sentiu os olhos marejarem. Porque lembrou imediatamente da pequena cozinha, onde estudava usando livros velhos enquanto a mãe costurava roupas até madrugada. Lembrou das noites sem comida suficiente. Das contas espalhadas sobre a mesa, das humilhações que Dona Marta suportou em silêncio para que ele nunca desistisse. E naquele instante, percebeu que aquele jaleco não era apenas dele, pertencia aos dois. Naquela noite, Gabriel correu até o hospital usando o jaleco ainda no corpo. Quando entrou no quarto, Dona Marta demorou alguns segundos para perceber. Então os olhos dela se encheram de lágrimas. Gabriel se aproximou sorrindo emocionado. Consegui, mãe. Dona Marta tocou o jaleco devagar, como se estivesse realizando o maior sonho da própria vida. Eu sabia, eu sempre soube. Os dois choraram abraçados por vários minutos. Até os enfermeiros que passavam pelo corredor se emocionaram ao ver aquela cena. O tempo começou a passar mais rápido depois disso. O tratamento finalmente começou a apresentar resultados positivos. Aos poucos, Dona Marta recuperava forças. Os médicos ficaram otimistas. O hospital inteiro comemorava cada pequena melhora como se fosse uma vitória coletiva. Porque, de certa forma, era mesmo. Meses depois, chegou o dia mais esperado. Dona Marta recebeu alta. Funcionários organizaram um corredor humano na saída principal do hospital. Enfermeiros,
Médicos, recepcionistas, pacientes e funcionários da limpeza ficaram lado a lado aplaudindo enquanto ela caminhava lentamente até a porta. Dona Marta chorava sem conseguir acreditar em tudo aquilo. A mulher que passou 20 anos sendo ignorada agora saía do hospital cercada de amor e respeito. Antes de entrar no carro ao lado de Gabriel, ela olhou uma última vez para o prédio do hospital. E naquele momento entendeu algo profundo. A vida nunca tinha sido apenas sobre sofrimento. Mesmo nas fases mais difíceis, ela havia construído algo invisível e poderoso. Amor nas pessoas ao redor. Alguns anos depois, Gabriel finalmente se formou em medicina. O grande dia chegou. O auditório da universidade estava lotado de famílias orgulhosas. Quando chamaram o nome dele para receber o diploma, Dona Marta começou a chorar antes mesmo de conseguir aplaudir. Gabriel caminhou até o palco emocionado. Mas em vez de comemorar sozinho, fez algo inesperado. Pegou o microfone diante de todos e falou: "Esse diploma não pertence só a mim. Pertence à mulher que limpou corredores durante 20 anos para que eu pudesse chegar até aqui." O auditório inteiro ficou em silêncio. Gabriel olhou diretamente para Dona Marta, sentada na primeira fila. "Minha mãe me ensinou que ser médico não é apenas salvar vidas. É tratar pessoas com dignidade. É enxergar humanidade, onde o mundo muitas vezes não enxerga nada." Dona Marta já não conseguia conter as lágrimas. E então Gabriel terminou dizendo algo que emocionou todos naquele lugar. "Se hoje eu consigo vestir esse jaleco, é porque uma mulher simples decidiu nunca desistir de mim, mesmo quando a vida desistiu dela muitas vezes." O auditório inteiro levantou aplaudindo de pé. Dona Marta chorava abraçada ao filho enquanto sentia, talvez pela primeira vez na vida, que todo o sofrimento valeu a pena. Anos depois, Gabriel se tornou médico justamente no hospital onde a mãe trabalhou durante décadas. Mas havia algo diferente nele. Tratava todos com respeito. Conversava com funcionários da limpeza pelo nome. Ajudava pacientes pobres sem cobrar nada quando podia. E nunca permitia que ninguém fosse humilhado dentro daquele hospital novamente. Na entrada principal do hospital, uma pequena placa foi colocada discretamente perto da recepção. Em homenagem a Dona Marta, que nos ensinou que o maior valor de um ser humano está na bondade que oferece ao mundo em silêncio. E agora eu te pergunto, quantas pessoas invisíveis ao nosso redor carregam histórias gigantescas sem que a gente perceba? Comenta aqui embaixo a sua opinião e se inscreve no canal para mais histórias emocionantes como essa.